Interface Segregation Principle, em português, princípio da segregação de interface. Vamos lá? Fala pessoal, esse é o quinto vídeo de uma série de 6 vídeos sobre Solid em JavaScript. Meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é o canal Brazilian Dev. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, já sabe, a inscrição é gratuita, os sininhos são apenas 2 cliques. Se gostar do vídeo, deixa aquele like e um Ei Brazilian Dev nos comentários para me ajudar. Segregação de interface é o penúltimo princípio de Solid que vamos tratar nessa série. E ele significa basicamente que os clientes não devem ser forçados a depender de métodos que não usam. Para que a gente consiga alcançar esse objetivo, a gente precisa tentar tornar as nossas interfaces pequenas o suficiente para que as classes cliente não precisem implementar comportamentos que não necessitam. Como vocês já sabem, JavaScript não suporta interface. E é por isso que nesse vídeo, especificamente, eu vou usar TypeScript em vez de JavaScript. Então chega de preâmbulo e vamos para a prática. Bom, pessoal, então aqui eu tenho um exemplo bem simples, que é de um veículo, né, uma interface veículo, que tem as seguintes propriedades: rodas, que é um tipo numérico, e tipo de direção, que vai ser uma string. Aqui tem 2 métodos também que vão ser implementados. Lembrando que interface não é a mesma coisa que uma classe. A interface é simplesmente uma diretriz para que uma classe possa implementar, né? Ou uma classe ou várias classes possam implementar funcionalidades. E aqui, no caso, eu tenho andar, que seria um método, e ele vai retornar void, ou seja, nada, e o getStatus, que recebe um número do valor do combustível no momento, e ele vai retornar o status. É isso que comportamento que é esperado. Só que isso daqui na implementação é só a interface. E ele retorna uma string também. Aqui embaixo já tem a implementação de uma classe carro, né, que vai implementar a interface veículo. E aqui temos as 2 propriedades aqui embaixo. Por quê? Porque eu estou apontando para o this aqui, tá? Se eu tirar aqui, ele dá erro, dá um probleminha, tá? Ele vai procurar e não vai conseguir encontrar a propriedade. Então eu preciso deixar eles aqui, e aqui no construtor eu passo esses valores no construtor da minha classe carro. Aqui eu faço o apontamento para dentro da minha classe para poder atribuir esses valores que eu estou recebendo ali em cima. Aqui embaixo eu tenho os 2 métodos que estão sendo criados, né? Estão sendo implementados dos métodos que foram criados aqui nessa interface ali de cima, que é o getStatus. Aqui eu coloco o combustível, que é um número, e aqui embaixo ele diz o seguinte, se combustível for maior do que 5, né, quanto tiver maior do que 5, ok, beleza. Agora, se tiver, né, de 5 para baixo, vai abastecer. Aqui embaixo eu tenho o método andar, que simplesmente dizer que está andando, tá? O carro está andando. E aqui embaixo eu tenho a instanciação da classe carro, e aqui eu passo o número de roda, que são 4, né? Eu não sei se tem carro com 2, com 3. O carro do Mr. Bean lá, da série do Mr. Bean, tinha 3 rodas. Enfim, esse carro aqui vai ter 4 e a direção dele é hidráulica. E aí, no caso aqui, eu posso agora chamar os métodos, colocar carro.getStatus e dizer, olha, o status dele, colocar 100 aqui, por exemplo, tá? Então, tá ok. Se eu colocar status 4, né, passar 4 de combustível, ele vai ter que me dizer que vai ter que abastecer. Só que tem um problema, né? Esse arquivo aqui tá puro, tá, gente? Interface segregation.ts, não tem nada aqui dentro. Se eu colocar aqui F5 para rodar esse cara, ele vai me procurar o que você quer fazer aí para rodar esse cara, tá? Eu tenho esse TS Debug aqui, que é uma extensão que eu indico que vocês instalem, porque acho que vai ajudar bastante se alguém quiser testar depois esse código. Para a gente usar esse carinha aqui de configuração, primeiro a gente vai fazer algumas coisas. Primeiro, para começar, eu vou precisar instalar o TypeScript e o TS Node. Então, eu vou abrir aqui o terminal e vou escrever o seguinte, npm i de install, e vou colocar TypeScript, vou dar um espaço e vou colocar também TS Node. E vou colocar -- save dev para instalar localmente como dependência de desenvolvimento. Vou dar um Enter, ele vai instalar para a gente. Beleza, ele terminou de instalar. Aqui, já tenho o package lock.json e o package.json com as 2 dependências instaladas. Aqui o Node Modules, tá? Para quem já trabalha com Node, já está acostumado. Agora, para facilitar a nossa vida, a gente vai instalar aqui uma extensão que eu já tenho ela instalada, como eu mostrei para vocês. Eu coloco aqui Debuggers TypeScript. Se eu vier aqui nessa listinha, aqui tá, estou buscando por categoria.
Se eu vier nessa listinha aqui, ó, vai vir esse carinha aqui, ó, TypeScript Debugger. Ele, inclusive, foi o próprio VS Code que orientou a fazer essa instalação para ajudar. Então aqui, ó, o TypeScript Debugger tá instalado já. O que ele faz, basicamente? Eu não tenho nenhum depurador, certo? Para poder eu conseguir debugar o meu código, eu preciso de um launch.json. Para isso, eu preciso vir aqui nesse ícone, executar e depurar, e criar um arquivo launch.json. Clicar nele aqui, ó, vai aparecer as opções. Eu posso executar Node.js normal, ou eu posso usar a opção da extensão que a gente falou ali agora, tsdebug. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai gerar para mim um launch.json, que eu já vou conseguir rodar diretamente, tá? Essa configuração toda aqui, ela faz com que eu consiga rodar esse arquivo aqui, ó, diretamente. Ele vai fazer a transpilação do TypeScript, né? Vai fazer o build do TypeScript para JavaScript em tempo real e executar para mim. Não vai precisar ficar criando o arquivo JavaScript aqui para poder ficar executando. Vai ser de uma vez só. Então agora eu já posso dar um F5 aqui, ó. E olha o que vai acontecer. Ele já roda para mim, beleza? Aqui vamos ver aqui agora o console de depuração. Aqui, ó, tem o carro aqui, ó, tá certinho, rodas 4, tipo de direção hidráulica, beleza. F5 aqui, ó, ok, né? E F5 novamente, abastecer, porque tá abaixo de 5, né? Beleza. Agora vamos ao problema. Vamos supor agora que eu queira criar um outro veículo que se chame helicóptero. Então, vou pegar esse cara aqui, copiar, tá? E vou implementar da nossa interface veículo. Vou colocar aqui, ó, helicóptero. Vou implementar ele, só que o seguinte, eu tenho que implementar com tudo, tá? Eu vou ter que dizer que ele tem rodas, tipo de direção, e aí eu vou colocar uma outra coisa aqui dele também, que seria, no caso, vamos supor, um número piloto. Vamos supor que essa seria a propriedade que eu quero que o nosso helicóptero tenha, somente o número do piloto, tá? E eu vou construir ele aqui, ó. Vou dizer aqui que aqui embaixo, né, vai ter this.número piloto, né? Ele vai receber aqui, ó, o número piloto. Aí eu teria que passar aqui mais um argumento dizendo que seria um número piloto aqui em cima do tipo number. Beleza. Ele vai ser um tipo number, só que agora, olha só o problema que eu tenho, né? Eu estou implementando coisas que eu não preciso, né? Helicóptero não tem rodas, né? Ele não vai ficar andando por aí, não sai correndo, postando corrida, não vai fazer isso. O helicóptero ele vai só voar. Tem um hangar lá, né, onde ele vai sair voando. Então ele não tem rodas. O tipo de direção também não. Ele tem o manche, que seria mais ou menos como se fosse o volante do carro, mas não é o tipo de direção, tipo hidráulica, mecânica do carro. E aqui, então, a gente tem um problema, porque a gente está implementando funcionalidades que não são de helicóptero. E o problema que a gente resolve utilizando a Interface Segregation é justamente isso. Fazer com que cada classe que for implementar uma interface, ela implemente somente aquilo que ela precisa. E para fazer isso, a gente vai precisar retirar, fazer com que essa classe aqui ela seja uma classe ainda mais abstrata, mais acima, e helicóptero implemente de outra classe. Tá? Então a gente pode fazer uma ordem de hierarquia entre as classes que a gente for criar e interfaces também. E lembrando que a gente consegue implementar mais de uma interface. A gente não precisa implementar somente uma interface, pode implementar outras interfaces. Nesse caso, então, vamos fazer o seguinte. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou precisar me desfazer dessa interface veículo da forma como ela está. Eu vou copiar ela e colar aqui embaixo. E agora, o que eu vou fazer? A única coisa que os dois têm igual, aqui embaixo, uma outra coisa, a classe helicóptero, ela não pode andar também, tá? Esse método andar aqui não vai existir. A gente vai ter que dizer que ele vai voar, né? Mas ele não vai andar. Então a gente vai ter que ter um método também específico. Olha só quanta coisa que a gente está herdando, né? Que a gente está implementando que a gente não precisa. E justamente isso, Interface Segregation diz que a gente não tem que implementar aquilo que a gente não precisa numa classe que a gente estiver implementando alguma funcionalidade. Então, nesse caso aqui em cima, eu vou só deixar o método getStatus, porque é a única coisa que a gente vai realmente deixar para os dois.
O getStatus vai ser o mesmo para um e mesmo para o outro. Agora, a gente vai ter que criar outras classes específicas para cada um deles. A gente já resolveu 2 problemas assim nessa série aqui de Interface Segregation. Se vocês repararem, lá no primeiro vídeo a gente resolveu e teve um outro vídeo também que a gente teve o mesmo problema e a gente resolveu também utilizando Interface Segregation. Então, quem já viu os outros vídeos já sabe mais ou menos o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou criar mais uma classe aqui. Serão 2 classes específicas para cada situação diferente, para cada classe diferente. Então, a primeira vai ser veículo terrestre, que vai ter... Vamos ver o que ela vai ter? Ela vai ter rodas, tipo de direção e vai ter o andar, correto? Então, vou colocar aqui, ó. Ela vai ter rodas, tipo de direção, andar. O getStatus, que já está aqui em veículo, eu vou tirar. O de baixo aqui, ó, vai ser veículo aéreo. Então, vou colocar aqui, aéreo. E aqui, ó, ele não tem rodas e nem tipo de direção. O que ele tem? E aqui eu vou colocar um método voar para ser implementado em qualquer veículo aéreo que for implementar essa interface aqui. Lá embaixo, ó, no nosso carinha aqui, ó, vai ser voar. Vou mudar ele aqui já, voar. E aqui, ó, vai ser voando, né? Ao invés de andando, vai ser voando, tá? E o que o nosso helicóptero tem, né, que a gente precisa colocar lá para poder implementar? Eu não vou precisar mais disso aqui, ó, tá? Mas primeiro, antes disso, eu preciso fazer a nossa interface para depois implementar. A gente precisa do número piloto, né? Vamos supor que eu tenho 2 pilotos, então vão ter 2 pilotos no nosso helicóptero. Se tiver um piloto, vai ter um piloto só, tá? O número de pilotos que a gente tem no nosso helicóptero. E aqui eu vou colocar, então, o número de piloto. Eu vou copiar do jeito que está aqui, ó, número piloto, tá? Eu vou ter que implementar utilizando isso daqui. O getStatus também não preciso, tá? Porque já existe uma interface com getStatus. Então, vocês estão reparando aqui, ó, deixa eu puxar mais para baixo, estão reparando que eu tenho interfaces cada vez menores, cada vez mais específicas para situações que eu preciso para implementar nas classes que eu vou utilizar? Isso faz com que eu diminua o acoplamento, a necessidade de ter que ficar implementando funcionalidades que eu não preciso. O Interface Segregation Principle resolve isso. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, agora, como é que a gente vai fazer? Olha, aqui no veículo terrestre, eu tenho o que eu preciso para o meu carro. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir veículo por veículo terrestre. Só que aqui, ó, eu tenho getStatus. O getStatus não está no veículo terrestre. Ele está aqui, ó, em veículo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele importe também de veículo. Importe não, implemente, né? Lembra que eu falei para vocês que dá para implementar mais de uma interface por vez? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou implementando veículo, então estou pegando o método que é comum às 2 classes, implementando ele, e estou implementando veículo terrestre, que é somente para veículos terrestres, que no caso do carro. Beleza? Bom, esse cara aqui, ó, já está praticamente em conformidade, né? A gente já deixou ele do jeito que a gente quer. Vou salvar esse cara aqui, né, para a gente não perder. Agora, aqui embaixo eu preciso mudar. Eu posso continuar buscando de veículo já, beleza? Porque tem o getStatus aqui. Só que agora eu preciso pegar, aqui, ó, veículo aéreo. Preciso implementar o veículo aéreo. Preciso deixar assim. E agora sim, eu posso me livrar das rodas e do tipo de direção, que é algo que eu não preciso para nossa classe, né? Nossa classe helicóptero. Tirar esses caras daqui também. E aqui também do nosso construtor vou remover. Olha só como é que ficou menor, né? Mais legível o nosso código, mais simples de entender. Aqui, ó, o getStatus está sendo implementado igual, mas olha só, o carro, né, ele vai ter menos espaço para combustível, vamos supor assim. E o helicóptero vai ter um espaço maior. Então, vamos supor que no helicóptero eu diga que enquanto tiver mais do que 50, tá? A quantidade, não importa quanto que seja, 50 litros, enfim. Se tiver mais do que 50, tá ok. Se tiver menos, vai ter que abastecer, tá? Então, essa vai ser a nossa situação aqui do helicóptero, do getStatus. Agora, aqui embaixo, ó, eu posso copiar isso daqui, replicar aqui embaixo, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, helicóptero, e vou
dizer aqui que não é direção hidráulica, eu vou dizer que o número de pilotos que eu vou ter no meu helicóptero serão 2, desse helicóptero aqui. Vou colocar aqui, ó, helicóptero, helicóptero, só que não é maiúsculo, é minúsculo aqui, né? Que é uma instância. Vou mudar aqui também, ó, helicóptero. E agora sim, olha, eu vou dizer aqui que o get status aqui dele, vamos supor que eu tenha, sei lá, 500 aqui, tá? No tanque de combustível maior. E aqui no get status dele, quando tiver 45, ele vai ter que abastecer, né? O nosso helicóptero vai estar abaixo de 50, tá? Então, se eu executar agora esse cara, vamos ver se eu tenho alguma coisa de errado ou não, tá? Mas vamos ver aqui, ó, ele vai ter que dizer ok e abastecer 2 vezes pra gente. Vou dar um F5 aqui, vamos ver, ó, F5, beleza, rodou, ok, né? Isso, tô rodando o carro aqui, ó, carro, 4 rodas, direção hidráulica, beleza. Agora o nosso helicóptero, ó, número de piloto, né? 2, tá? E aí, ó, tô pegando o status aqui, vai dar um ok também, e o helicóptero get status, passando 45 para ele, deu abastecer. Ou seja, a gente conseguiu implementar nessa nossa lógica aqui, bem simples, esse exemplo aqui bem fácil mesmo, mas é só para a gente entender que o Interface Segregation Principle, o princípio da segregação de interface, ele serve justamente para poder a gente segregar a nossa lógica de implementação, de herança, em interfaces cada vez menores, para que as nossas classes não precisem ficar implementando coisas que elas não precisam, funcionalidades que não são necessárias para as classes que a gente está utilizando. Bom, pessoal, para esse vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como funciona o Interface Segregation Principle. Bom, e eu espero vocês no próximo vídeo dessa série aqui e nos próximos vídeos do canal. Não esquece de se inscrever, deixar aquele like, um comentário, um Ei Brazilian Dev aí embaixo e compartilhar também com outras pessoas, que me ajuda bastante, beleza? Até a próxima, gente. Fui!